Eu falei, gente, a gente não pode mais ficar batendo nessas pessoas, porque são como os moradores de rua, os negros, os índios. A gente está criando uma nova classe de excluídos, os políticos. Não é verdade? Não é? A gente exclui os políticos. Forma bem interessante. Não é isso. Quer dizer, os políticos são todos, né, como os índios, os negros, os moradores de rua, as crianças de rua. Tenho medo, eu não quero nem chegar perto. E aí eu crio leis para cada vez mais prejudicar o trabalho deles. Porque, como são todos ladrões, eu preciso claramente me defender deles com todas as armas, né? E a gente entra numa loucura, porque a gente fica elegendo pessoas das quais a gente depois se defende, né? Então, eu saí de lá, Ricardo, falou assim, eu quero conversar com o político, e eu conversei com muita gente, obviamente, e tal. Nossa, essa figura é bárbara, né? Quer dizer, você escolhe o cara do qual você vai se defender depois. Eu acho isso. Não é uma boa chave. Uma boa chave. Os políticos não são do nosso mundo, ele tá falando dos ETzinhos aqui, com faixas presidenciais. Daí todo o movimento daí do Estado Democrático foi de entender como é que a gente conseguia colaborar com o político. Porque quando eu tenho uma pessoa em quem para quem tudo que eu dou é um voto, e depois eu fico dizendo, sabe, quero ver agora se ele vai fazer alguma coisa, vem a coisa da liderança servidora, né? Nesse sentido, como é que nós podemos ser líderes servidores dos políticos que a gente elege? Quer dizer, eu elejo um político da mesma forma como eu contrato um funcionário e falo assim, agora quero ver. Dá isso aí pra ele, eu quero ver se ele vai conseguir. Tá vendo? Não conseguiu, é ruim, demite. Não é isso que a gente faz? Mas o contrário é o seguinte, amigo, o que é que você precisa? Um treinamento, olha, fique à vontade, vou te dar 3 meses para você ir aprendendo as coisas, vamos conversar, conversa com outras pessoas. Como é que a gente poderia fazer isso com um político? Eu pensei, seria dizendo as nossas verdades de uma forma apreciativa, quer dizer, aquilo que mais nos interessa no espaço público, aquilo que a gente vê todo dia. Por exemplo, a Denise, que ajudou a gente aqui hoje a arrumar as coisas, ela está muito preocupada, muito chateada, porque nós temos uma calçada aqui na Rua Toneleiro que está tomada por uma obra e você não pode atravessar. E a Rua Toneleiro ela é curva e desce e sobe em ônibus em alta velocidade. E a obra está lá, está acontecendo, o empreendedor lá está fazendo um prédio, então ele está calçando a rua. O problema dele é calçar a rua, ele não está preocupado se as pessoas vão ter que atravessar pela rua, se são velhinhos, crianças, podem ser atropelados ou não. Ela está preocupadíssima com isso. Essa é a preocupação dela com o espaço público. Como é que ela pode oferecer isso para o político da melhor forma possível, com uma grande oportunidade para ele servir a sociedade dando conta dessa questão? Então, o Estado Democrático ele é esse espaço onde você cria propostas ligadas a tags e territórios, e assim o político pode escolher, olha, o meu tema é juventude, o meu tema é mobilidade urbana, e eu trabalho em Itu, trabalho em Goiânia, etc., e posso escolher aqui as causas, encontro já as pessoas, e digo, olha, Adnice, muito obrigado pela sua ajuda, estamos pensando nisso, gostaria que você viesse aqui para nos ajudar a melhorar ainda mais a forma como a gente está pensando, não sei se é bem isso. E assim começar a criar espaços onde a gente vai dizer, estranho, ele me chamou lá e nem é eleição. Por que ele me chamou lá? Ele vai chegar lá, vai estar lá o cara, vai estar lá e falar, Adnice, tudo bem? Boa tarde. Não, senta aí, eu vou te mostrar aqui uma lei que a gente está escrevendo. Ó. Ela vai ver uma lei sendo escrita e ela vai dizer, mas gente, eu achei que isso fosse o momento da grande corrupção, e não é, tem um cara trabalhando, né? Tinha um cara lá que ajudou a escrever, teve outro que leu, né? E as pessoas começaram a entender como é esse processo. Mas a gente ainda tem muita dificuldade em que o meio político entenda isso. Então, por isso é um prazer muito grande, né, receber vocês aqui, né? Claro, né, entendo que é, claro, uma candidatura diferenciada, mas que se abre para ouvir isso, para conseguir, na verdade, governar olhando para a inteligência coletiva que é produzida na sociedade. Né? Quer dizer, eu não quero eleger, isso eu decidi há muito tempo, eu não quero eleger alguém que resolva os meus problemas sem que eu saiba quais são os problemas. Né? Eu quero eleger pessoas com quem eu vou poder conversar, quer dizer, um interlocutor mais qualificado, que tem acesso, né, a um lugar que eu não tenho acesso, porque isso é prerrogativa dele fazer, né? Mas eu falo, Jorge, mas como é que vocês identificam essas iniciativas que estão acontecendo muito nas quebradas?
Né? E não é trazer para dentro, porque não adianta uma paz, por exemplo, quando eles quiseram discutir a economia solidária, eles queriam trazer os bancos da periferia para o centro. E ninguém colava no Ibirapuera, numa paz. Né? Isso é uma ótica assim, muito centralizadora, né? Não de rede, não hierárquica. Então o Binho ele tem só um verso que é: uma andorinha só não faz verão, mas pode acordar o bando todo. Então essas ferramentas de mapeamento, acho que por isso que é um pouco dessa conversa aqui, o poder que ela tem de revelar. E você fez uma fala ontem lá na reunião com o pessoal da comunicação muito bacana da plataforma Cidades Sustentáveis, com o programa e a carta, que o primeiro passo é o diagnóstico. Né? Então, isso que você falou agora também, assim, o representante, o político, ele não vai lá falar a melhor coisa para se fazer é essa. Tem um processo que é diagnosticar, porque né, eu vou fazer, sei lá, praça e não vou fazer o esgoto, que aparece mais a praça. Então, mas, assim, o que precisa mais? Esse processo de diagnóstico que emana da sociedade é bem mais poderoso. E essas ferramentas de mapeamento como governança, mesmo como gestão, acho que é super potente, é muito legal. Então, acabei não conseguindo entrar no movimento Marina Silva, participei de algumas ideias iniciais, né, e algumas mobilizações na web mesmo, mas para mim foi uma experiência muito grande, assim, falando como cidadã mesmo, porque eu achei muito bacana, porque no fundo, na eleição anterior a essa, eu votei nulo, assim, para mim foi o fim ter votado nulo, porque eu não tinha esperança mesmo. Falei, poxa, eu tô fazendo aqui o trabalho que eu acredito, mas na política mesmo eu não vejo muita esperança. E aí, o que eu faço? Como é que a gente faz, né? Então, assim, de fato, uma das questões que a gente conversou foi esse caminho, né, da nova política e o que seria isso, né? Então, e como é que a gente poderia construir isso juntos. Então, como eu não pude me aproximar desse movimento ano passado, e hoje, né, por N motivos agora a gente está conseguindo, para mim é uma alegria muito grande poder discutir essas questões todas, né? Quer dizer, é governar com a sociedade, né? Não é governar em prol do quê, né? Então, assim, se tem alguma coisa que foi desenvolvido e que é uma linha bacana de trabalho, por que não continuar? Porque o outro partido foi. Então, eu acho que esse também é um dos grandes desafios da política, né? Então, como é que você... Só fazendo um comentário em cima do que você está falando, Marina tem uma fala ótima sobre isso, né? Ela diz: eu não sou nem da situação, nem da oposição. Exatamente. Eu tenho posição. Isso é aquilo que eu achar que vale a pena, eu vou apoiar, independentemente do político que protagonizou. E é exatamente o que você está falando. Isso é nova política. Toda a arquitetura do Mutiro, ele pensa em desenvolvimento local, né? Ele não pensa em atender demanda. Ele flerta, ele é muito bom em mapeamento de ativos, o que torna possível flertar com visão de futuro e remap, desenvolvimento de arranjos em torno de políticas, causas, bandeiras ou agendas. Não é uma questão de mapear só, de referenciar quantos buracos a gente tem em São Paulo. Que é super importante. Isso que a gente está muito preocupado, assim, o que não é gerar informação pela informação, mas o que você faz com isso depois. Exatamente. Então, como é que você desenvolve um processo de planejamento a partir das informações que você mapeia na região. E isso, de fato, retorne como foi realizado. Resolvemos esse problema, entendeu? Quando eu assisti o filme de Belo Monte, eu saí com uma sensação meio amarga, assim, de que nós temos fracassado enquanto sociedade civil organizada. E uma das razões pelas quais a gente tem fracassado enquanto sociedade civil organizada é porque a gente tem negado o papel do poder institucional nesse processo. Quer dizer, como você falou no início da tua fala, quer dizer, a nossa rejeição à política e ao político é tão grande que a gente simplesmente estigmatiza, isola e pensa que pode resolver todos os problemas sem a política institucional. Não pode. Então, o mandato como esse que a gente está pensando, ele precisa ser um mandato que seja um verdadeiro laboratório, né, dessas novas práticas de diálogo e de implantação dos projetos que estão surgindo na sociedade, na gestão pública e na política pública. E aí, por mais que o mandato possa ter essa determinação, não é possível fazer isso com um vereador. A gente precisa, depois das eleições,
eleger lá uns 10 caras na Câmara, né, que nós vamos ter que fazer um trabalho permanente para ver se esses caras conseguem pensar de forma suprapartidária, né, e conseguem plugar nessas dinâmicas que vocês estão falando aqui, e a partir daí a sociedade tomar a Câmara Municipal. Eu acho que nós temos que ter como objetivo tomar a Câmara Municipal. E não é tomar a Câmara Municipal, entendeu? Num exercício revolucionário vazio, mas é tomar a Câmara Municipal no sentido de utilizar essa ferramenta a serviço da sociedade.